Fala pessoal, meu nome é Melo, sou professor do Colégio de Aplicação da UERJ e finalmente vim trazer essa videoaula sobre botânica, sobre tecidos vegetais e um pouco sobre hormônios. Então a gente vai resumir aqui uma aula que a gente teve lá no CAP. Para vocês aí do segundo ano, então essa aula é super importante, porque tem alguns bizus aí para a nossa prova, né? Então, para começar, vamos relembrar o que é meristema, o que é tecido adulto. Meristema, olha aqui, ó, olho na tela. É aquele tecido que se divide, é o tecido que é jovem. E aí o bizu que a gente tem é o quê? Meristema primário e meristema secundário. Qual é a função de cada um? Meristema primário é o crescimento primário, é o crescimento vertical. O meristema secundário é o crescimento horizontal, ou seja, engrossa o vegetal. Então, sinal da cruz. Meristema primário, meristema secundário. Até ateu vai acertar essa questão. Então é só lembrar do sinal da cruz para lembrar dos tipos de crescimento. Crescimento vertical e crescimento horizontal. Beleza. Então, meristemas têm células diferenciadas, com características embrionárias, e a gente tem dois tipos de meristemas muito especiais. O apical e o axilar. O apical é aquele que fica na ponta do galho. O axilar é aquele que fica bem na axila. Pensa num suvacão. Então, tem um galho para cá e um galho e o caule para cá. Ou seja, essa junção aqui se chama axila. Então, frequentemente você tem assim duas folhinhas ou dois galinhos saindo assim em V. Aquilo ali, se você cortar, vai expor o meristema axilar. É por isso que o cara, quando vai picotar lá o bonsai, vai podar, né? Ele sabe como é que vai ser o crescimento. Se eu corto em cima, nas pontinhas, nas gemas apicais, eu vou crescer o bonsai para cima, ali onde eu cortei o meristema. Se eu cortar nas laterais, nas axilas, eu vou crescer o bonsai para os lados. Então o cara, quando corta o bonsai, ele não está cortando aleatoriamente. Ele está cortando para forçar o crescimento numa direção que ele está planejando para dar ou mais volume, né? Crescer um pouquinho ali nas gemas laterais, ou então para dar um pouquinho mais de altura para o bonsai. Beleza? A gente falou disso. Falamos também que o meristema da raiz, afinal a raiz também vai crescer para baixo. Aliás, tem gente que fica zoando as pessoas, né? Ah, cresce para cima, é óbvio que as coisas crescem para cima. Não, planta também cresce para baixo. A raiz pode crescer para baixo num geotropismo positivo, ou seja, ou gravitropismo, também é chamado assim. Ou seja, a raiz vai crescer em direção ao solo. Só algumas plantas, por exemplo, do gênero Avicennia, que tem mangue, que tem um geotropismo ou gravitropismo negativo, ou seja, pode crescer para cima, vai sair a raiz, que são as raízes aéreas de mangue. A gente relembra isso um pouquinho mais adiante. E a gente também falou que esse meristema, como ele está enterrando, ele é protegido por uma coifa, parece um dedalzinho na pontinha da raiz, então aquele tecido é protegido. Então, vamos lá. Cada parte desses tecidos vegetal, pessoal, vai gerar algum outro tecido, vai gerar alguma parte. Nada que é por acaso. Bem mal comparando, o meristema é como se fosse para a gente as nossas células tronco. Então a gente precisa diferenciar aquelas células para elas se transformarem em outros tecidos, tá? Bem mal comparando. Pelo amor de Deus, não escreve isso no vestibular ou no Enem, porque não é a mesma coisa. Só para a gente ter um exemplo didático, uma analogia, tá ok? Então vamos lá, eu vou passar para esse outro slide aqui dos tecidos, que ele é bem legal. Ele mostra aqui, pessoal, olha só, cada tecido no que vai se originar. Então a gente tem aqui o tecido meristemático, embrionário, tem o primário e o secundário. O primário vai originar a protoderme, o procâmbio e o tecido fundamental. Cada um desses aqui vai originar alguma parte do vegetal. Então a gente tem protoderme originando a epiderme, até o nome é muito parecido, que nos facilita. O procâmbio vai originar xilema e floema. Nota uma coisa, xilema e floema sempre vai ser originado por meristema e pelo tecido permanente, pelo tecido adulto. Por quê? Vaso condutor de seiva eu tenho que ter a todo momento, eu tenho que formar a todo momento. Então eu não vou formar só pelo meristema. Pensa também no seguinte, você está assim, poxa, como é que eu posso visualizar onde está o meristema? Pensa naquela prática que você já deve ter feito, lá no jardim de infância, ou no Fundamental 1, que é pegar um algodãozinho, umedecer e botar um grãozinho de feijão. E aí vai nascer o brotinho, você fica acompanhando aquilo ali. Pensa que aquele brotinho verdinho, todo bonitinho, ainda vai sair a primeira folhinha, o seu filhinho do Fundamental 1, lá do Jardim de Infância. Aquele tecido verdinho novinho, ele é cheio de meristema, ele ainda está se diferenciando nos seus vasos condutores de seiva. E aí vale lembrar também o seguinte, o primeiro vegetal que vai ter vaso condutor de seiva é qual? Pteridófita, ou seja, samambaias e avencas, basicamente. Briófita, que é essencialmente musgo, e hepáticas, e mais alguns outros grupos aí menores, não tem vaso condutor de seiva. E é por isso que essas plantas, as briófitas, alcançam um tamanho muito pequenininho.
não tem vasocondutor de seiva, não consegue suprir todo o organismo, um organismo muito grande, então a fábrica tem que ser uma fabriqueta, pequenininha. Pteridófita alcançou grandes tamanhos, então tem vasos condutores de seiva desenvolvidos, ok? Vamos lá, vamos voltar para os nossos tecidos. E aí o meristema secundário vai originar felogênio e câmbio, e o felogênio vai originar feloderma e súber, e o câmbio vai originar xilema e floema. Aí você pensa assim, tenho que saber isso. Olha só o bizu. Prova da UERJ do ano passado foi exatamente na cabeça de perguntar qual era o tecido. Vou botar aqui na tela a questão, olha só. Vou afastar um pouquinho aqui. Contagem e análise dos anéis de crescimento presentes nos troncos de árvores e arbustos possibilitam estimar a idade da planta, investigar as condições climáticas, blá, 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 blá. O que ele queria? Observar a ilustração, que era aqui uma árvore mostrando os anéis de crescimento, de um corte transversal do tronco, com anéis de crescimento claro e escuros. Até aí, só a historinha. E aí vem a pergunta na cabeça, perguntando o tecido. Indique o tipo de tecido condutor responsável pela formação dos anéis de crescimento. Indique, dentre as substâncias químicas, qual é a que dá rigidez às paredes das células e aponte duas funções desse tecido dos vegetais. Aí você vai perguntar, mas tem que saber isso? Não, ninguém te obriga a nada. Agora, você não tem um sonho no vestibular, você não tem um sonho de ir adiante, além do ensino médio, então é bom você ter todas as cartas na manga possíveis. Nesse caso aqui, ele estava falando de tecido condutor, ele está falando de xilema, né? Quando a gente olha lá no gabarito, ele está falando do tecido que conduz a seiva inorgânica. Vamos voltar lá para os nossos tecidos, para a gente não ficar preso aqui nessa questão da UERJ, porque não é o nosso foco aqui dessa videoaula. Então tá ok? Cada um aqui origina um tipo de tecido especificamente. Esse quadrinho aqui é fundamental para você, porque em vez de você ficar lendo um texto enorme no livro didático, você ganha tempo. Esse quadrinho aqui já está resumido, mastigadinho para você. Vamos lá, e a gente tem também os tecidos permanentes, né? Entre os tecidos permanentes, o que a gente tem? Os de assimilação. Quem assimila faz fotossíntese. Tá? É tecido que faz fotossíntese, faz a sacarose, faz os açúcares, os carboidratos da planta. Tem tecido que é permanente, que é de sustentação, senão o vegetal cresce, cai, tomba, né? E a gente não quer isso. E tem os tecidos que conduzem. Então, eu produzo comida, eu passo para quem sabe transportar e eu preciso de alguém para me segurar aqui, me sustentar, me manter ali em pezinho. Esses são os tecidos. Os de assimilação são os famosos parênquimas. E a gente tem basicamente três: palissádico, lacunoso e de reserva. O palissádico é a primeira camada, vou te mostrar aqui. Opa! Tá vendo aqui, ó? Essa primeira camada aqui é de palissádico. Por quê? Porque lembra uma paliçada, né? Como se fossem vários pedacinhos de palha unidos e tal. Basicamente é isso. Como é que você vai lembrar qual que vem primeiro? Pensa que a palhaçada sempre vem primeiro. Que macete horroroso. Mas me ajudou muito na época que eu estudava. Então vai que ajuda algum de vocês, né? Então a palhaçada sempre vem primeiro. Não é palhaçada, é palissádico. Tá lá em cima, todo organizadinho. Embaixo vem lacunas, vem gaps, espaços. Então é o parênquima em que as células estão deixando um espacinho. É como se você tivesse uma barreira que tem uns buracos. O camarada lá deixou a perna aberta para a bola passar, deixou um espacinho no outro companheiro, bem parecido com a barreira do Vasco, mas deixa para lá. Então, e ali no meio, o que a gente vai ter? Parênquima de reserva. Parênquima de reserva vão ser células que vão guardar alguma coisa. Então vão guardar óleo, vão guardar ar, vão guardar açúcares, vão guardar, enfim, qualquer coisa aí que o vegetal precise armazenar. Por isso se chama o parênquima de reserva. Tá? O de sustentação vai se dividir em colênquima e esclerênquima. E os condutores de seiva sempre se repetem, xilema e floema. E aí eu vou te dar mais um bizu. Xilema sempre vai transportar a seiva bruta. Hoje esse nome está caindo um pouquinho. Hoje se chama, o nome mais apropriado seria, não é seiva bruta ou seiva elaborada, é seiva orgânica ou inorgânica. O que é a seiva inorgânica? É essa famosa seiva bruta aí que o xilema transporta. É água e sais minerais, é matéria-prima. É você ter lá os ingredientes para fazer a receita de bolo, tá? Mas você precisa misturar aquilo tudo ali e dar a liga. Você tem que misturar, botar no forno, fazer reações químicas. Cozinhar nada mais é do que uma festa das reações químicas. Tá? Então o xilema ele vai transportar exatamente essa matéria-prima. O floema ele vai transportar tudo pronto, o carboidrato, a sacarose propriamente dita. O xilema também é chamado de vaso lenhoso, ou vasos lenhosos. Pense em lenha. O lenhador, quando corta um pedaço de tronco, nota que os filmes normalmente que
cara tá com um machadão lá cortando, ele vai cortar uma primeira cacetada no pedaço de madeira e depois ele vai dar uma outra para atingir bem o miolo. Na verdade, a lenha mesmo é o que está ali no miolo, é o xilema, é a célula morta. Se eu tento queimar um graveto que está todo verde ainda, ou seja, aquele pedaço de pau que você pegou lá no meio do mato, vou botar aqui para fazer lenha. O negócio vai fazer um fumacê danado e não vai pegar fogo, vai demorar muito para pegar fogo. Por quê? Aquilo ali está cheio de água, está cheio de clorofila ainda, não está seco. O que pega fogo mesmo é a coisa seca, né? A lenha propriamente. A lenha está lá no miolo, por isso que você tem que pegar a madeira seca. As células do vegetal elas vão morrendo aos poucos e vão dando espaço para as células mortas para que outras nasçam mais adiante. Aí daí a gente tem os anéis de crescimento num tronco de árvore, né? Então o xilema é exatamente isso, é a lenha, o vaso lenhoso. O que é o floema? O floema tem um outro nome que é o vaso liberiano. É o vaso que vai transportar a seiva elaborada, ou se você quiser chamar de seiva orgânica, ou também seiva fotoassimilada, ou seja, fotoassimilei. Assimilação é produção. Produzir açúcar através da fotossíntese. Legal? Esses são alguns dos bizus. Vamos lá, andando um pouquinho mais na nossa aula aqui rapidinha. Então, olha lá, tecidos de assimilação, fazem a fotossíntese e tem os tecidos de reserva, são os parênquimas. Parênquima significa encher ao lado, é o tecido de preenchimento, né? Então tem alta capacidade de visão e faz a cicatrização e regeneração do vegetal. Tá? O que mais aqui que a gente pode falar? O colênquima, dos tecidos de sustentação, né? O colênquima é como se fosse uma cola para sustentar. Então é um conjunto de células vivas, tem celulose nos ângulos. O que é nos ângulos? Imagina a célula vegetal, que é aquele polígonozinho, né? Que a gente costuma aprender na escola. Aquele polígonozinho, a célula vegetal ela já é redondinha, tá? A célula vegetal. A célula animal, ela é redondinha. Ou seja, a célula somática comum. Né? Claro que você vai pensar num neurônio, a coisa pode mudar, vai mudar um pouquinho, né? A célula animal, ela é um polígonozinho, por exemplo, um hexágono. Naqueles ângulos, nos vértices, a gente tem celulose. Isso aqui que é o ângulo. Então, é como se eu pusesse um esparadrapozinho. Sabe no óculos, quando ele quebra na haste aqui? Aí o cara pega, bota um esparadrapo entre a haste e essa parte aqui do óculos fica na frente. Então, dá pra fazer uma gambiarra. Aquilo é como se fosse o ângulo da célula vegetal com celulose. Então, isso não dá mais resistência ao seu óculos? Não faz uma gambiarra para segurar mais tempo? É exatamente essa a ideia do colênquima. Ele fica logo abaixo da epiderme em partes jovens e herbáceas, ou seja, herbáceo vem de erva. E o esclerênquima confere mais dureza àquele tecido, tá? Então, tem flexibilidade, tem dureza, então é aquilo ali que a gente precisa para sustentar, tá? Tecido de sustentação, a parede é mais espessa. Vamos lá, vamos andando mais um pouco aqui. E também importante, em relação à presença de cutícula, tá? Você pode ter cutícula acima, você pode ter a cutícula em cima ali de onde está o parênquima. Isso pode gerar algumas circunstâncias para o vegetal. Por exemplo, você tem muita cutícula, muita camada espessa ali protegendo aquela folha, então você vai ter uma maior proteção daquela folha. Normalmente ela vai ter uma maior hidrofobicidade, ou seja, a água cai na folha e escorrega direto. Né? Mas vamos lá. Vamos andando aqui. Opa! Andando aqui. Então, tecnologia, vamos ajudar? Então, tudo bem, vou por aqui, vou por outro caminho. O que mais que a gente pode falar aqui? Sim. Coisa muito importante em relação a transporte de seiva, pessoal. A gente tem dois tipos de transporte aqui importantes para falar. Opa, deixa eu chegar aqui no meu slide. Esse aqui. A gente tem dois tipos de transporte. Eu vou transportar a seiva bruta ou eu vou transportar a seiva elaborada, orgânico ou inorgânico. Existem duas teorias importantes que a gente tem que saber. Teoria de Dickson e a teoria de fluxo de massa. Não, vou te explicar cada uma o que é e vou te dar alguns bizus para você lembrar. Para eu transportar folha bruta, pessoal, o principal fator que me ajuda a fazer subir a seiva, pensa, o que está lá embaixo, água e sais minerais, vai ter que subir contra a gravidade. Então o vegetal já tem um ponto negativo aí para cuidar. Como é que eu faço para sugar aquilo ali? Não é canudinho? Então como é que eu faço? O principal fator é a transpiração. Guarde esse nome. Quando o vegetal transpira, sai a gotinha ali por cima da folha, isso ajuda a teoria de Dickson a funcionar. Como é que ela é? Olha só, acompanha aqui comigo no slide. Ó.
Água e sais minerais vão ser passados aos vasos lenhosos, os xilema, que passam para as folhas, que vão fazer a fotossíntese, e isso aí vai ser distribuído pelos vasos liberianos, o floema. O floema vai distribuir o carboidrato. Como é que acontece? Pressão de raiz, que é a pressão positiva de raiz, faz a subida da seiva. A transpiração é o principal fator de subida dessa seiva, e o nome disso é teoria da transpiração, coesão, tensão, ou teoria de Dickson. Aí você vai falar, caramba, tô ferrado, não vou lembrar desse nome. O nome vai te ajudar a lembrar do bizu. O que acontece? As moléculas de água, elas estão coesas, ou seja, uma grudadinha na outra. Você já viu bica que fica pingando o tempo todo? Você fecha, é um problema ali da carrapeta, né, que é uma borrachinha que faz a água parar de passar para o cano. E a carrapeta está com problema. Aí o que vai acontecer? Cai uma gotinha, aquela gotinha fica arrastando todas as outras. Uma molécula está coesa a outra. Vou te dar uma outra situação de coesão das moléculas de água. Quando você faz o sifão, você pega, por exemplo, um aquário, que está assim, uma altura maior que um balde. Tá? E aí você pega uma mangueira, bota nesse aquário, suga e coloca no balde embaixo. Aquela água vai começar a escorrer pela mangueira sozinha, sem bomba nenhuma. Você só teve que dar uma contrapressão aqui, puxar um pouco. Qual é a mágica? É a coesão das moléculas de água, que a gente chama de ninguém larga a mão de ninguém. Então, quando eu transporto seiva bruta, ninguém larga a mão de ninguém. Uma molécula está agarrada na outra. Coesão. O que é tensionar? Puxar, igual cabo de guerra. Um cara puxando a corda do outro está tensionando. Eu aqui, estou tensionando o meu cabelo. Então eu faço coesão, todo mundo firme no elo da corrente, e agora eu faço tensão. Puxo contra a gravidade. Quem é que tem que dar esse start? Lembra do sifão que a gente faz de um aquário pro balde? É até como nos filmes os personagens roubam gasolina, bota lá no tanque, aí começa a roubar gasolina, passa pro um balde, pra uma garrafa qualquer. Quem é que dá esse start? A transpiração. Quando o vegetal transpira lá em cima, o que acontece com as moléculas de água que estão vindo? São coesas, são puxadas, são tensionadas. Teoria da transpiração, é o start, coesão, tensão. Ou se você quiser apelar na hora que pergunta numa questão discursiva, por exemplo, teoria de Dickson, tá tudo bem, obrigado. Qual é a diferença para o transporte da seiva elaborada? Na seiva elaborada, em momento nenhum eu vou te falar que ninguém larga a mão de ninguém. Em momento nenhum eu vou te falar que é a tensão das substâncias, não tem nada a ver. Pelo seguinte, lá no xilema eu estou transportando água e sais minerais. Água e sais minerais. O que o floema vai transportar? Carboidrato, açúcar. Pensa na cana de açúcar daquele final de semana, caninha de açúcar, né? Caldinho de cana com pastel. Pensa nisso. Doce, não estou falando de água. Como é que acontece esse transporte? Vamos lá para baixo do slide de novo. Ó. Cadê? Transporte de seiva orgânica, fotoassimilada. Deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente conseguir ler tudo. Seiva orgânica, fotoassimilada. Folhas cheias de sacarose, para o parênquima clorofiliano, então ó, a folha vai passar para o parênquima clorofiliano, que vai passar para o floema. A sacarose é absorvida pelas células companheiras do floema, ativamente, gastando ATP. Entra a água, ocorre uma pressão hidrostática e a sacarose é bombeada. Vou te explicar isso com bizuzado. Isso se chama teoria do fluxo de pressão, ou teoria do fluxo em massa. Mais uma vez, o nome vai te ajudar a lembrar a explicação. É o seguinte, o floema tem células que são anucleadas. O floema precisa de células companheiras para passar aquela sacarose para ele, passar o açúcar para ele. Qual é o jeito de eu conseguir passar a minha sacarose para a célula que está do lado? Como é que a célula companheira faz? Ela pega o açúcar que o parênquima fez, então vem assim, parênquima, célula companheira, floema, para quem não tem que mandar. Floema, você que vai distribuir, beleza, mas e aí, como é que eu vou pegar aí? Eu não consigo pegar sozinho. Me manda você. A célula companheira, ela pega a sacarose do parênquima, e aí o que acontece com ela? Ela fica hipertônica, cheia de tonicidade, ou seja, fica cheia de sais, né? Na verdade é um açúcar, cheia de partículas, na verdade. O que acontece com uma célula que está hipertônica? O que acontece com a água que está fora? Ela não vai entrar por osmose? Tudo que movimenta, tudo que é partícula que movimenta é difusão. Tudo que é solvente, que é água, essencialmente 99% das questões que vão falar de água, é osmose, tá?
Mexe água é osmose. Mexe soluto, qualquer partícula, é difusão. E eu falo qualquer partícula porque às vezes a questão vai te pedir para falar de gases. E isso aí é considerado partícula. Mas vamos lá. A célula companheira se encheu de sacarose, agora vem um pancadão de água atrás, ou seja, vai tomar o caixote de água. Quando a água vem para entrar na célula companheira, o que faz com a sacarose? Bombeia. Qual é a ideia de bombear alguma coisa? Não é você fazer isso aqui, empurrar e bombear? É a mesma coisa. A célula companheira se enche de sacarose, encheu, encheu, bombeia, encheu, bombeia, encheu, bombeia, encheu, bombeia, encheu, bombeia, encheu, quem é que está bombeando? A água que está vindo, bombeia. Encheu de sacarose, bombeia. Encheu de sacarose, bombeia. Legal? Por isso chama a teoria do fluxo. Fluxo de pressão. É uma pressão hidrostática que faz. Se eu estou cheio de sacarose, a pressão está lá fora, a água está querendo entrar. Então vai empurrar aquela sacarose para o floema finalmente vai poder distribuir. Então, mais bisusado que isso, impossível. Ok? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui desse slide, que é muito importante também, é sobre abertura e fechamento dos estômatos em vegetais. Vira e mexe isso cai em questão de Enem, de UERJ, etc. Como é que funciona isso? Vamos lá, vamos aqui para o nosso slide. Quais são os fatores que influenciam a abertura dos estômatos? 3, essencialmente. Luz, CO2 e água. Como é que acontece isso? Vou te mostrar aqui então o estômato. Está aqui o estômato, né? Aquele orifício que está lá na folha, que vai se abrir, parece o olho de Sauron. Vai se abrir, vai entrar CO2 e sair oxigênio. Legal. O que eu faço com o CO2? Eu vou ressignificar os átomos. Eu pego o carbono e vou fazer carboidrato. Pego aquele monte de CO2 que está espalhado, me dá esses 6 aqui, me dá esses carbonos, que eu vou juntar e fazer carboidrato lá nos meus ciclos de fotossíntese. Até parece que é simples assim, né? Eu vou usar o CO2, eu vou usar a H2O, que é a água, e vou ressignificar com a ajuda da luz para fazer a fotossíntese. Por isso tem aquela equação, que é CO2 mais água, dando C6H12O6 na presença de luz. Essa é a fotossíntese. Vou sintetizar através da presença de luz. Como é que esse estômato vai ter que abrir para eu puxar o CO2? Esse estômato é formado por células guarda. Olho na tela, ó. Olha aqui a seta. Ó. Isso é uma célula guarda, isso é outra célula guarda. Eu tenho que encher essa célula. Se ela estiver vazia, ela fica fechada. Igual balão. Se eu encho o balão, ele fica aberto, né? um espaço entre um e outro. Se eu esvazio, pensa em duas bexigas moles, uma do lado da outra. Está fechando o espaço. Né? Então, se eu deixar elas gordinhas de ar, eu consigo abrir uma fenda entre as duas. Essa é a ideia. Como é que, então, a gente abre essa fenda? Bom, a presença de luz, quanto mais luz, mais ocorre o transporte de potássio para dentro da célula guarda. Se entra potássio para dentro da célula guarda, vai entrar água por osmose, vai encher. Entrou potássio, enchi a célula guarda, estou túrgida como célula, e aí agora o CO2 pode passar e o oxigênio também. Então a presença de luz auxilia esse transporte de potássio. Só que, se tá o estômago aberto e está entrando CO2, eu estou consumindo esse CO2 para fotossíntese. Significa que o CO2 está em declínio, está caindo. Eu estou usando cada vez mais. Eu estou me dando ao luxo de estar com o estômago aberto para entrar CO2 pra caramba, para eu fazer cada vez mais fotossíntese. Eu só posso fazer isso se eu tiver muita água no ambiente. Se eu tiver pouca água e abrir meu estômago, eu estou ferrado. Porque o estômago aberto faz perder água. Então eu tenho que equilibrar isso. Se eu estou num ambiente de muita água em abundância, né, muitas chuvas, etc., então eu posso me dar o luxo de ter sempre meu estômago abertão. Legal. Então a baixa de CO2 também vai influenciar no transporte de potássio, vai aumentar o transporte de potássio, promove a abertura de estômago também. Se eu tenho muita água disponível, eu posso me dar o luxo de como célula guarda, ficar hipertônico, ficar puxando água toda hora encher e ficar ali mantendo aquela turgidez para o CO2 passar. Então são 3 fatores que, na verdade, um leva ao outro. Não preciso decorar. Um vai ser consequência da presença do outro. Isso, cada um vai explicar porque que o estômago pode ficar mais tempo aberto ou mais tempo fechado. Ok? Mais um bizu aí para vocês. Vamos ver o que mais aqui a gente pode falar. Falamos aqui de transporte, né? Assim, como a gente estava falando de transporte por xilema e floema, acontece o seguinte. O xilema
é sempre mais interno que o floema. O xilema está sempre mais no meio do que o floema. Conforme uma árvore cresce, ela cresce para cima e para os lados. Né? O tronco, o caule vai alargando. Então, se eu cresço, as células vão morrendo no miolo e eu vou ter que produzir mais floema. O floema vai ficar cada vez mais para fora. Então, aqui quando a gente vê esse olho na tela, quando a gente vê esse esquema aqui, ó, eu removo o anel da casca da árvore. O que vai acontecer com a árvore? Na verdade, eu vou matá-la de sede? Não, porque o xilema está por dentro. Eu continuo puxando água e sais minerais. Eu vou continuar fazendo fotossíntese? Vou, porque eu tenho folhas para fazer. Só que eu tenho um problema, o floema não distribuía a seiva. E agora eu não cortei o floema era aquela parte mais externa. Eu tirei exatamente o anel que estava com o tecido que transporta a seiva elaborada. O que vai acontecer? Eu vou matar minha árvore de inanição, de fome, com o tempo. As folhas vão cair com o tempo, porque embora elas possam fazer fotossíntese por um tempo, elas vão morrer porque não vão ser retroalimentadas, né? Não vão ser bem retroalimentadas. Então o que vai acontecer aqui? Eu não consigo transportar mais a seiva elaborada para as raízes. E aí o que acontece? Eu vou matar o meu vegetal aos poucos porque eu tirei esse anelzinho aqui. Ah, mas e se eu tirar o xilema? Eu vou parar de transportar água e sais minerais? Vai, inclusive você vai ter que passar a motosserra no meio da árvore. Então o estrago já vai ser muito maior. Você vai ter que tirar um nacão de anel até quase o miolo para conseguir achar xilema ali. Então o floema está muito mais superficial, muito mais fácil de você encontrar e tirar um anel.